Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Hoje a gente está com uma convidada especial. Todos os convidados são especiais, né? Bem, eu sou o Dr. Henrique Trajano Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental e hoje a gente vai falar de um tema que, se não tem muito a ver com a saúde mental, tem muito a ver com a saúde dos alimentos também, com a saúde física. E do coração também. Do coração também. Marina está aqui. Eu sou Marina Costa, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E já vou pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Lá no Spotify também, dê as 5 estrelas, siga a gente por lá. Toda semana tem episódio novo para vocês. Dr. Carlos. Carlos Henrique Costa, sou cardiologista, o pai do Henrique, pai da Marina. Muito contente, feliz de ter vocês conosco aqui e tenho certeza que o episódio vai ser muito bom. E hoje, então, a gente vai descobrir qual que é a diferença da fome e da vontade de comer, né? Exatamente. Hoje a gente tá aqui com a Ana D'Andrea. Tudo bom, Ana? Tudo bem com vocês? Tudo bem. A Ana é psicóloga, neuropsicóloga, especializada em transtornos alimentares pela USP. Vai falar um pouquinho sobre TCA. O que é TCA? Vamos descobrir. Bulimia, comer hedônico, comer ansioso. E qual a diferença entre eles e o que a psicóloga pode ajudar, né? Às vezes a gente fala que é só a área do nutricionista, do endocrinologista, mas talvez a alimentação tenha muito mais a ver com a mente, né? Com o psicológico do que com o corpo. E os ansiosos que o digam, né? Tudo bom, Ana? Tudo bem. Bom, muito prazer, meu nome é Ana, como você falou, sou especialista em neuropsicologia e também em transtornos alimentares. Sempre que me convidam para falar desse tema, dessa relação com a comida, com o corpo, eu considero importante começar falando tanto na psicologia, para a gente pensar nessa relação com a saúde mental, mas também enquanto mulher, eu estava até conversando com a Mari antes sobre isso, por mais que homens também sofram em relação à insatisfação corporal, a maioria dos transtornos alimentares, a incidência em mulheres é disparadamente maior. Então eu vejo que aqui é uma posição também de falar enquanto mulher, da gente falar dessa relação com o corpo, das regras que foram estabelecidas, que ainda são estabelecidas, e a gente ir discutindo justamente esse ponto, essa relação comida, corpo e o quanto que afeta também a saúde em geral e principalmente a saúde mental. Com certeza. Bem interessante isso que você falou e você sabe que eu não tinha me atentado no consultório. E a gente percebe muito mais mulheres com transtornos alimentares do que homens mesmo. E até como você falou, a preocupação com o peso e com a balança, quando eu vou examinar o paciente, pesar, as mulheres sempre têm ali um trauma com a balança, né? E os homens vão lá, então acima do peso nem se incomodam tanto. Então, e o oposto. Outro dia eu atendi um paciente que nitidamente obeso mórbido, e eu perguntei para ele, você tem algum problema de saúde? Ele disse, tenho sim, eu tenho a pressão alta. Então ele não se reconheceu como obeso, que é a doença primária dele, e a hipertensão é secundária à obesidade. Então é interessante também perceber essa diferença de gêneros com relação à questão alimentar e o impacto disso na saúde também. Acho que o contrário também, né? Então encontrar uma mulher que está satisfeita com o peso deve ser muito mais difícil do que encontrar um homem que está insatisfeito com o peso, né? O que eu falo é que, na verdade, a insatisfação corporal, ela existe em todos nós, mesmo que nos mínimos detalhes, dificilmente alguém vai ser 100% satisfeito ali com a própria aparência. Mas, realmente, quando falamos do público feminino, principalmente, essa insatisfação com o corpo disparadamente maior, com certeza. Ana, isso está relacionado com a idade? Porque, de fato, eu acho que eu hoje, com 60 anos, mais maduro, tenho uma relação com o meu corpo muito melhor do que eu tinha quando adolescente, jovem. Com certeza, enquanto crianças, adolescentes principalmente, a gente acaba interpretando o mundo, né, começando a conhecer esse mundo, e aquilo que é exposto para nós, seja através da cultura, seja através do contato com os nossos pais, enfim, tudo aquilo que é ensinado a gente vai absorvendo de alguma forma. Então, enquanto crianças, adolescentes, jovens, a gente tende a ter uma insatisfação maior, porque também vamos compreendendo muitas coisas e, consequentemente, é um período do desenvolvimento, a gente está ali crescendo, né, tendo a mudança do nosso próprio corpo. Adulto já não mais. E outro ponto sobre a adolescência é que é um período extremamente importante a questão do pertencimento. E o meu corpo se encaixar no padrão também vai passar por esse lugar, né? As pessoas, claramente ali no colégio, na adolescência, a menina ela vai se importar muito se ela estiver acima do peso, porque para ela é muito importante esse pertencimento. Então é um ponto importante até
pros pais e pros adolescentes que nos ouvem, saber que também tudo é fase, né? As coisas passam. A adolescência é uma fase difícil mesmo, mas vai passar. E com a maturidade, algumas coisas cessam, outras não. Outras viram transtornos e problemas mais complexos. Agora é interessante a gente pensar também que a gente vive em uma outra sociedade, né? A gente pegar o pessoal do pós-guerra ali, né? Aquela avó italiana que veio da Itália, passou fome na Itália. Então já é ao contrário, né? Então a saúde, sinônimo é criança mais gordinha, né? Um adolescente mais gordo. E aí é gordo, forte, né? Forte, bonito, saudável. E aí hoje a gente já tem outra visão. Mas também tem outra questão, né? Que vai também pro outro lado, né? Então, começar a romantizar a obesidade, entender, meu corpo, minhas regras, e esquece que realmente a obesidade é uma doença. Que, na verdade, é a maior dificuldade, talvez, de encontrar um meio termo entre o que é uma aceitação corporal, até que ponto é essa aceitação corporal, e uma romantização da obesidade ou de outras questões também ali comórbidas. E nesse sentido, Ana, sempre que eu abordo um paciente com obesidade, principalmente as mulheres, eu falo de trabalhar primeiro a autoestima antes de qualquer processo de redução do peso. E é isso mesmo, a gente precisa trabalhar primeiro a autoestima antes de mudar o comportamento? O que você acha? Muitas vezes, até estudando, inclusive, falam pra gente não mudar o nosso corpo por ódio e sim por amor. Talvez seja um processo justamente nesse sentido, quando a gente pensa na autoestima, de ir construindo a nossa autoestima para além só da nossa autoimagem. Não é só uma questão estética, uma questão exterior, mas também tudo aquilo que a gente considera importante, os nossos valores, né, a nossa relação com nós mesmos, internamente. Porque muitas vezes a relação com o peso, ela tem a ver com um problema de autoestima anterior que a pessoa foi deixando de se cuidar, porque cuidava dos outros, porque tinha uma rotina em que ela não encontrava espaço para esse autocuidado. E aí vem também uma crença de desvalorização mesmo, de que eu não mereço ter tempo para esse cuidado, eu não posso ter esse tempo. E são regras que a gente coloca, né? E as consequências muitas vezes são o ganho de peso, ou questões também de ansiedade, que daí eu vou me mergulhando ali naquelas emoções e uso a comida como uma forma de lidar com as minhas emoções, de ter prazeres na vida, porque às vezes eu tô depressivo e é a minha forma de prazer, ou tô ansioso. Então, tem essa relação também com a comida. E aí eu queria que a Ana falasse um pouquinho dessa relação. Mas eu acho que é muito interessante o que ela falou um pouquinho antes, porque eu tava vendo hoje um vídeo do Leandro Hassum, e ele falando que fazem 10 anos que ele fez a bariátrica, né? E que a bariátrica dele nunca foi relacionada à estética, porque ele se dava super bem com o corpo dele obeso, né? Mas a partir do momento que ele teve uma filha e aí a saúde começou a ter outro peso para ele, então ele decidiu cuidar dessa doença, que é a obesidade. Mas então, voltando para a pergunta da Marina, como que a relação com os alimentos pode ser saudável ou não? Porque se a gente pensar que a alimentação pode ser patológica, de certa forma, né? Então, tem doenças relacionadas à alimentação, não tem como você ficar sem comer. Por exemplo, como tem como ficar sem beber. Sem fumar. Sem fumar, se a gente fizer o paralelo com outras drogas. Mas não dá para ficar sem comer. Como fazer as pazes com o alimento? Na verdade, é um dos maiores dificultadores quando a gente pensa no tratamento, né? Como você mesmo falou, algumas coisas a gente consegue ficar sem, a comida não. Nessa relação com a comida, na verdade, a gente precisa sempre pensar naquilo que é disfuncional para a pessoa. Quem nunca começou uma dieta na segunda-feira? Quem nunca deixou de comer alguma coisa para compensar a outra? São comportamentos que socialmente são muito bem aceitos na nossa sociedade. O ponto é justamente em que momento que isso se torna disfuncional ou não, para a gente começar a avaliar dentro da clínica também. Tanto que tem muitas pacientes que elas me buscam acreditando que elas têm uma compulsão alimentar, quando na verdade ela só tem uma relação ali de às vezes um exagero com a comida. E um impeditivo para o emagrecimento também em função disso. Então tudo que a gente precisa avaliar é justamente o momento que se torna patológico, um transtorno alimentar, ou quando tem uma relação disfuncional com a comida, mas que não necessariamente fechariam o critério diagnóstico. Eu estava guardando essa pergunta na manga para passar, porque eu tenho muito paciente que
que vem falando, doutor, tem compulsão alimentar, né? É porque eu tenho muita compulsão alimentar e no final das contas é um comer ansioso, um comer hedônico, né? E aí eu tava guardando isso daí na manga. Dá um super trunfo no final. Já tivemos, já. Logo de cara. Então, o que é um transtorno de compulsão alimentar? Como ele se diferencia de um comer emocional? A gente pode pensar, na verdade, no começo, episódios de compulsão alimentar. A pessoa pode ter episódios de compulsão alimentar sem ter um transtorno da compulsão alimentar. O episódio de compulsão alimentar é quando a pessoa, geralmente num período de 2 horas, ela tem um excesso dessa ingesta alimentar. A gente sempre pensa assim, em comparação com outras pessoas, numa situação parecida, outras pessoas se alimentariam dessa mesma forma também? Ou realmente foi um excesso, passou? Com uma sensação de descontrole, de bastante mal-estar, sensação de empachado mesmo. Passou do limite, Passou do limite, exatamente. Mas principalmente muito voltado à sensação do descontrole e da quantidade do que foi ingerido também. Então, uma pessoa ela pode ter só um episódio de compulsão alimentar, outros momentos de exagero. Quando a gente fala de um transtorno de compulsão alimentar, na verdade, a pessoa tem no mínimo uma vez por semana um episódio de fato de compulsão alimentar, num período também de 3 meses. E socialmente, assim, acho que pela minha experiência mesmo agora falando, dificilmente alguém fecha todos esses critérios. Porque até podem existir alguns episódios, mas não em tamanha frequência e intensidade. E tem outras questões que vêm junto também. Isolamento, né? Então, comer escondido, ter vergonha da quantidade. A pessoa sabe que ela tá passando do limite, daí tem vergonha. Teve uma paciente que ela fecha, e é bem legal nesse caso, porque ela... Quer dizer, legal não é, né? Mas é interessante nesse caso, que ela fecha bem os critérios. Então, ela ia pra sala, pro shaft, né? Pra sala ali de vassouras, que fica guardado os produtos de limpeza, para se esconder, principalmente quando tinha coffee na empresa. Ela pegava escondida uma caixa, quase que um roubo perfeito ali, né? E se escondia para comer a caixa inteira de Carolina, por exemplo. Então, não conseguia comer 2, 3. Não conseguia. A grande maioria come escondida, porque justamente o que você falou, é tamanha vergonha dessa relação com a comida e de um impulso tão forte que a pessoa não consegue se controlar. É um problema de controle de impulso? Na maioria das vezes, sim. Então, é comum a gente ver até essa relação com outros impulsos, com compras, jogos e assim diante. Agora, é interessante que é muito comum a pessoa falar assim, nossa, tive uma compulsão alimentar, comi uma barra de chocolate. E hoje em dia a barra de chocolate tá muito pequena, né? Tá, sim, diminuiu. Ela tem 80 gramas, antigamente é 180 gramas, ela diminuiu pela metade. Então, hoje, né, eu tive um episódio de compulsão, comi uma barra de chocolate, não necessariamente fecha os critérios. Com certeza não. Episódio, na verdade, não fecha se a gente pensar na quantidade. Uma barra de chocolate é feita pra gente comer inteira. Um lanche com batata frita e um milkshake, tudo bem, pode ser um exagero, mas não é uma compulsão alimentar. A mesma coisa se a gente pensar um bolinho a mais, uma pizza a mais num rodízio de pizza, comida japonesa. Então, são comidas que muitas vezes a gente tem um exagero, até por uma grande disponibilidade, mas não que necessariamente se enquadra ali como um transtorno da compulsão alimentar. E também se pensar que a pessoa foi direto ao rodízio, ela já estava, né, eu vou comer muito, é um ambiente que é aceito comer um pouco mais, né? E é propício para isso. É propício para isso, é feito para isso. Então fica difícil a gente falar que, poxa, isso gerou um grande sofrimento. Agora, diferente da pessoa que se esconde, que rouba, né, a caixa, não consegue se controlar, vai lá, pega essa caixa, vai para um local isolado para comer, se sente constrangida, tem a preocupação de que alguém viu ela levando as coisas. Pode falar. Interessante, no caso da dependência química, né, o conceito da Organização Mundial de Saúde, distúrbio mental e comportamental devido ao uso de substâncias. Então, o fumar escondido, o beber escondido, esconder bebidas no recinto da casa, isso é um transtorno mental, comportamental devido ao uso de substâncias. E talvez também seja um distúrbio mental e comportamental do transtorno alimentar, o comer escondido. E outras emoções associadas à compulsão, tem a vergonha e tem a culpa. Com certeza. Raiva. Tem esse ciclo, né, de culpa também, e aí eu me sinto pior, e aí eu como. De novo, para lidar com esse mal-estar, com essa emoção. Então, eu acho que esse ponto também, né, desse ciclo que se repete, faz parte do transtorno. E é aprisionador, né? Com certeza. A pessoa se sente aprisionada naquilo. Falta um repertório para lidar com outras emoções que não só a comida.
E dentro dessas duas emoções, a vergonha e culpa, a vergonha está relacionado a como o outro está me avaliando e a culpa é a autopunição porque teve aquele comportamento que ela avaliou como impróprio. Ana, achei interessante isso que você falou. Vamos voltar um pouquinho também. Você falou que falta repertório para lidar com outras emoções. Então, se a gente pensar nesses episódios, né? Depois a gente fala do transtorno em si. Mas esses episódios. Então ela está usando de um ganho de prazer, né? Vamos usar de uma forma errada, de dopamina, né? Mas esse ganho para lidar com alguma coisa que ela não consegue entender direito. Em grande parte, sim. Quando a gente pensa, na verdade, em reforçadores, a comida é um reforçador que a gente tem extremo fácil acesso, né? Então, seja abrindo a geladeira de casa, seja pedindo um delivery, a comida está sempre lá e ela é importante para perpetuar a nossa espécie. A gente não consegue parar de comer, que era o que a gente estava discutindo. Então, é justamente isso. Como a comida vem e ela é altamente prazerosa, principalmente em alimentos muito palatáveis, para lidar com uma emoção, com um desconforto principalmente, é imediato, né? Num curto prazo, é altamente eficiente, inclusive. Mas num médio e longo prazo, aí a gente pensa nas consequências aversivas também. Essa semana eu estava conversando exatamente sobre isso com uma paciente que tá tentando emagrecer e aí ficou um mês sem açúcar. Porque ela sabe que ela tende a comer bastante açúcar. Ela tem dificuldade de controle. Então ela ficou um mês sem. Aí ela quebrou, né? Comeu uma vez. Aí no dia seguinte, de novo. E de novo. E aí o que eu fui explicar pra ela é que a gente precisa trabalhar essa relação com a comida, que tá tudo bem, por exemplo, na TPM, ela comeu o docinho dela, né? É um momento em que a gente sente essa necessidade e tá tudo bem, ele vai cumprir bem a função. Não é sobre nunca mais ter prazer na alimentação. Naquele momento, cumpre o papel. Ok, eu me permiti, tá tudo bem. No dia seguinte, eu tento de novo ficar sem. Agora, é isso. Eu tive um insight uma vez que eu fiquei um período longo sem açúcar, que o açúcar ele gera tolerância. Então depois que você volta, você fala assim, nossa, mas como que eu comi isso daqui? Porque parece muito doce, então você gera tolerância, dependência praticamente, né? Então que você fala assim, nossa, porque depois você fica sem, você esquece que tem sobremesa depois do almoço. Mas né? quando você tá habituado, a fissura. Você sente falta. Então, qual a diferença do açúcar para uma droga, né? Então, eu acho que esse é um ponto para a gente conversar, porque eu estou vendo aqui a minha área de atuação muito mais relacionada ao uso de substâncias, mas como tem pontos em comuns do transtorno alimentar com o transtorno de uso de substâncias. Muitos pacientes fazem esse exato relato, que é como se eles fossem, de fato, adictos a uma substância. Pelos estudos, não se configura como um uso de substância, uma dependência química nesse sentido, pensando no açúcar, porque, na verdade, a gente não, como eu posso falar? Não gera o mesmo nível de abstinência, né, que geraria de outra droga. Então, se a gente pensar no uso do cigarro, por exemplo, a nicotina, a pessoa tem muito mais dificuldade de abrir mão do que de um determinado alimento, principalmente o açúcar. Mas o açúcar, ele afeta áreas cerebrais muito semelhantes a outras substâncias também. Eu fiz exatamente essa pergunta para o ChatGPT essa semana, né? Se o açúcar gerava vício, de fato. Porque são comportamentos parecidos, mas ele deu exatamente essa resposta que você deu. Não tem evidência. A sensação é muito parecida, mas a questão fica na abstinência de fato. A gente não tem essa tamanha abstinência de açúcar. E aí a gente falou de alguns episódios, né? E os episódios eles podem caracterizar um transtorno, né? E quando a pessoa tem esse transtorno, Ana? Transtorno de compulsão alimentar. Quando vem o episódio de compulsão alimentar, pelo menos uma vez na semana nesse período de 3 meses. E por exemplo, se ela tem 2 vezes por semana, aí vai dando a gravidade, né? Exatamente. Então 2, acho que 3 seria o grave. Seria ainda leve. Leve ainda? Se eu não me engano, de 3 a 14, a gente precisa conferir no DSM, mas aí num grave é a mais de 10. Mais de 10 episódios por semana. Por semana. Então, num dia ela vai ter 2 episódios. Pode ser que sim. Caramba. Tenham vários em sequência um do outro. E nem sempre vem, né? Mas pode vir acompanhado de um comportamento de purgação, de autopunição, né? Na verdade, se ele vem acompanhado de um comportamento de purgação, aí não é transtorno de compulsão alimentar.
Aí a tem outro gente nome. entra no critério da bulimia nervosa, que vem os episódios de compulsão alimentar dentro desses mesmos critérios, mas que também vem acompanhados desse comportamento de purgação de alguma forma, seja com autoindução de vômito, medicamentosa, atividade física em excesso, ou então parar de comer. A bulimia vem esse ciclo igual a Mari estava comentando, mas aí, junto com essa insatisfação corporal, a pessoa começa a fazer uma restrição calórica, que não se sustenta por muito tempo, talvez até semelhante da sua paciente, e muitas vezes fica naquela história que a restrição leva à compulsão, e a pessoa acaba tendo um episódio novamente. Isso que é interessante, porque no episódio de compulsão alimentar, ela pode ter vômitos por ter comido grandes, fazer uma grande ingesta desproporcional, ela pode ter vômitos ou pode provocar o vômito para tentar se sentir melhor, mas não como punição. Exatamente. Aí se isso é punição, não, eu vou comer um monte, não posso consumir essas calorias, eu induzo o vômito, ou saio correndo, ou uso de laxantes. Comportamento compensatório, na verdade. E qual a diferença então de bulimia e anorexia nervosa? E aí acho mais fácil a gente explicar justamente nesse caminho que fizemos, assim, porque então a compulsão alimentar fica praticamente restrita aos episódios de compulsão. A bulimia tem esse misto entre episódios de compulsão e de restrição. E a anorexia nervosa, a gente tem um episódio de restrição de fato contínuo ali, seja uma restrição dessa ingesta calórica, ou até a pessoa tende a comer normalmente, mas ainda assim é uma quantidade menor de comida, associada a outro episódio compensatório, nesse mesmo que eu comentei, indução de vômito, atividade física em excesso. Hoje a gente está com os bastante desenfreados de medicação também, fica muito nesse processo. Diuréticos, né? Exatamente. E as canetas também, né? Então Perfeito. Você vê pessoas muito magras usando as canetas. E o que é importante também, só finalizando da anorexia, é a tamanha insatisfação com o corpo. O transtorno da compulsão alimentar, a gente não tem relato... Desculpa, a gente tem relato, sim, em relação à insatisfação corporal, mas nos livros diagnósticos, não. Então, não tem nada vinculado a essa autoimagem corporal, enquanto na anorexia é um transtorno alimentar praticamente pautado na autoimagem. Então, tem tamanha insatisfação com o corpo, bastante distorção de imagem, dificilmente a pessoa se enxerga ali como ela é. Achei só interessante fazer um parênteses, né? Que para a medicina, a anorexia é só não ter fome. E não é isso que a pessoa sente. Porque a pessoa, forma alguma. Ela tem muita fome e ela, mesmo assim, escolhe, entre aspas, mas ela faz o ato de não comer, apesar de ter muita fome. A anorexia seria mais ou menos quando a gente tem febre e não tem fome. Não tô com fome, não consigo comer agora, tá com anorexia. E aí existe uma patologia, que existe até um nome alemão que teoricamente descreveria melhor, não lembro qual que é, mas é a anorexia nervosa, que aí sim, a pessoa tem fome, escolhe, entre aspas, não comer. Tem um filme que me marcou muito, que é O Mínimo para Viver, que relata essa realidade, que às vezes as pessoas não sabem a que ponto pode chegar. E esses transtornos alimentares, eles podem chegar a comprometimentos de saúde extremamente graves, de precisar de internação. Sim. Então, são transtornos graves, assim, que podem se agravar muito, e não é brincadeira, e não é frescura. E pode levar à morte. Tem algumas formas de levar à morte, né? Seja por desnutrição, né? Seja por síndrome de realimentação. Então, a pessoa que realmente ficou muito tempo muito tempo mesmo, sem alimento ou com muito pouco alimento, quando ela volta a comer, ela pode fazer um distúrbio hidroeletrolítico e também ter até repercussões fatais, né? E tem problemas renais, tem uma série de problemas. Pacientes com anorexia são aqueles que mais são propensos a ter quadros mais graves de saúde, de fato. Transtorno da compulsão alimentar e bulimia depende muito de caso a caso. A anorexia é mais grave. E é um dos poucos casos, né, que você, na psiquiatria, na medicina, a gente pode alimentar o paciente contra a vontade dele, né? Então passar uma sonda num paciente acordado, um paciente lúcido, mas porque ele se nega a comer. É uma inanição completa. E no caso da anorexia nervosa, a questão está na autoimagem. Então a pessoa ela se vê acima do peso, estando com baixo peso, muito emagrecida, ainda assim ela se enxerga com excesso de peso e não podendo comer para não ganhar peso, seria isso? É um medo irracional desse ganho de peso. Ela quer perder peso a qualquer custo. Não que necessariamente ela se enxergue acima do peso, mas não tem aquilo que é um emagrecimento suficiente. Então, quando eu chegar em determinado peso, quando eu estiver de determinada forma, nunca é bom, nunca está bom, nunca é bom o suficiente. Isso é interessante, né? Porque muitas pessoas entendem
até de uma forma mais lúdica, né? De que é como se fosse aquele espelho, que você fica na frente do espelho e você fica gordo, daí você fica na frente do outro espelho e fica magro, e não é bem isso que é relatado, né? É muito mais uma questão, às vezes, numérica ou de aparência, então precisa ter o delineado dos ossos aparecendo como um critério de beleza aleatório, né? E elas fazem muitas trocas entre si, né, dessas experiências. Com certeza, eu brinco que é uma calculadora mental, porque a pessoa calcula a balança, calcula o número das sopas, calcula a caloria que ela ingere, e tudo fica em torno de números. Até com fita métrica. Perfeitamente, ótimo exemplo. Nos braços, na perna, cintura. E o maior perigo é justamente o acesso que tem a essa informação. Hoje a gente tem um uso desenfreado de redes sociais. Existem alguns termos que acabam sendo barrados também, mas que ainda assim fica uma ajuda, entre muitas aspas, de pessoas que têm um transtorno ali em outros meios de comunicação. Ana, e qual foi o caso mais grave que você chegou a atender de anorexia, assim? Como eu trabalhei, no ambulatório de psiquiatria da USP, lá a gente atendia os pacientes mais graves, na verdade, que passavam por atendimento. Muitos estavam internados também. Eu nunca fiquei na área da internação, mas são sempre pacientes com extremo baixo peso que estão no limite ali para ir para uma internação de fato. Ou vai e volta, né? Vai, Sim. Alimenta, melhora, depois volta. Não foi nenhum dos casos que eu atendi lá, mas de fato tem um baixo peso grave, correndo esse risco. E anorexia nervosa é uma doença crônica? É uma doença crônica, assim como a maioria dos transtornos mentais, a gente não consegue pensar em uma cura. Então, a pessoa sempre acaba apresentando sintomas ali, e é algo que tem que tratar para a vida. E como é o tratamento? O tratamento, a gente sempre pensa em equipe multidisciplinar, então acompanhamento com psiquiatra, nutricionista e psicólogo também, como uma equipe principal, treinador físico ou um fisioterapeuta também. E a gente pensa nessas três relações, tanto numa relação de uma intervenção medicamentosa, quanto nesse tratamento com a saúde mental, trabalhando essas questões de autoimagem, de autoestima e assim em diante, e essa relação com a comida principalmente. É interessante que tem uma paciente que teve anorexia nervosa na juventude, e ela fala que ela nunca conseguiu parar de olhar para um prato e ficar pensando nas calorias. Hoje ela está super, super bem, não manifesta mais tanto a doença, mas ela continua, ela olha, hoje muito mais fraco, né? Mas ela olha no prato e já pensa. Automaticamente já vai fazendo os cálculos. E tem sido uma tendência muito grande atualmente a contagem de calorias, tanto para processo de emagrecimento, quanto para ganho de massa. De alguma forma, isso faz parte do processo, mas principalmente nas redes sociais eu tenho enxergado um excesso disso, o que pode ser um fator de risco para desenvolver um desses transtornos, né? Com toda certeza. Eu postei um Reels no Instagram há umas 2 semanas atrás sobre o desfile da Victoria's Secret, falando que por mais que tivesse uma inclusão de corpos, não era tamanha a inclusão assim, ainda assim existia um padrão. E eu fui massacrada nos comentários pelas pessoas justamente falando que gostavam da magreza, que gostavam dos corpos que viam ali, e que a gente estava, querendo ou não, incitando ali a obesidade e com uma difícil percepção do que é ser saudável realmente do próprio corpo, né? Dos próprios pensamentos e aquilo que a gente consome também. Mas eu acho também que nessa questão de inclusão de corpos, às vezes eles mostram os dois extremos só, né? Sim. Não vão pro meio termo. Mostra só o muito magro, muito obeso. Normal, sim. E aí eu acho que até esse comentário que você fez, é importante a gente chamar a atenção da intolerância na internet. Quer dizer, qualquer comentário um pouquinho fora do que as pessoas estão esperando, as pessoas criticam fortemente, e quando a gente tem, na verdade, uma visão de inclusão, como você falou, sair dos extremismos, né? Mas é importante a gente se posicionar, mas também precisamos entender o que está acontecendo na nossa sociedade, que essas críticas, a intolerância, os haters, quando a gente se posiciona, e às vezes a gente se posiciona exatamente para promover saúde. Exatamente. E hoje, com o mercado wellness, a gente tem esse padrão de beleza mudando um pouquinho. Continua um padrão inalcançável, continua um padrão nas redes sociais cheio de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Mas hoje eu vejo que as pessoas entenderam que cuidar da saúde é importante. Aí elas foram para a academia. E que bom. Mas aí se torna um outro padrão que não era só o da Victoria's Secret, que são magro.
as mulheres bem magras, mas são as mulheres magras e definidas. Perfeito. Com um músculo ali, você vê. E nisso, a contagem de caloria, ela faz parte, porque você precisa ganhar massa magra. Então, você come lá proteína, mas precisa ali de um déficit calórico para perder gordura. E vai se tornando um corpo, assim como antigamente, mas mantém o padrão de inalcançável. De muito difícil, de ter que fazer muitos sacrifícios e que na maioria da rotina das pessoas isso não cabe. Pessoas que trabalham, não dá para você fazer 3, 4 horas de treino por dia. E que agora vem o termo, na verdade, que isso seria uma desculpa porque a gente tem canetas emagrecedoras. Então, que vem numa justificativa justamente essa, só não perde peso quem não quer. Aí, voltando até a questão do como ajudar essas pessoas, particularmente o obeso, aquele que tem a compulsão alimentar, nós falamos da anorexia nervosa, mas como ajudar esses pacientes com a bulimia, com a compulsão alimentar ou o obeso de um modo geral? Os três, a tríade profissional se mantém para todos os transtornos, de fato, alimentares. Mas o que eu vejo realmente é uma interferência da medicação também. Tem muitos profissionais que têm indicado o uso de canetas emagrecedoras para um manejo do controle de peso e também do impulso a comer, tanto em quadro de bulimia quanto de compulsão alimentar. O que a gente precisa pensar é justamente o benefício que isso tem para o paciente, porque muitos, em equívoco, acabam tomando a medicação, usando a medicação sem nenhum acompanhamento profissional ou sem uma orientação propriamente dita. Hoje, quando a gente fala de transtorno de compulsão alimentar, teria 2 vias de tratamento, né? Tanto a tirzepatida, né, a última geração aí, porque ela diminui o impulso de alimentação, e não porque ela diminui a fome, porque a compulsão alimentar a pessoa não está com fome. Ela não come por fome, ela come por impulso. Meus pacientes falam que é como se fosse uma neutralização do pensamento. Param de pensar em comida. Ali não... Esse impulso deixa de existir. Sob efeito do remédio. Isso. Então, e esse é um grande benefício da medicação. Nesse caso, sim. Mas também teria outros, por exemplo, a lisdexanfetamina, a gente também pode fazer uso pensando em transtorno de controle de impulsos. Também tem um bom resultado com alguns pacientes. Aí vai de caso a caso, né? Mas eu acho importante enfatizar isso que você disse, a equipe multidisciplinar. Então, vai envolver o médico, muitas vezes o medicamento, e hoje nós estamos muito contentes com os recursos terapêuticos medicamentosos seguros e eficazes que a gente tem encontrado, mas também a importância do nutricionista, do educador físico e da psicologia. Até porque se você tira o impulso de desejo de comer, você tem que passar uma dieta que nutra aquela pessoa que não está mais com vontade de comer, né? Não é ficar... Agora vou viver de água. Isso. E aí você lembrou mais um aí que é o nutricionista. Sim. Então, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida é a nutrição. Então, a gente também precisa desse foco, desse olhar. Então, é uma equipe multidisciplinar mesmo. A gente precisa de uma reunião de forças e conhecimentos para tratar uma condição tão complexa quanto o distúrbio alimentar. Acho interessante que não tem, né, nenhuma indicação de fazer... soros milagrosos endovenosos. Né? Então, aí isso é importante a gente falar, porque há uma tendência do ser humano de buscar fórmulas milagrosas. O caminho mais fácil. É o atalho. E aí, infelizmente, quando essa intenção da pessoa de encontrar um atalho, ele encontra com um profissional que tem o foco não na saúde, mas no retorno financeiro disso, ele apresenta essas fórmulas milagrosas, ilusórias e, infelizmente, com péssimo resultado para a saúde. Então, acho que a gente também tem que fazer esse alerta aqui. Tem o medicamento, que a gente aqui faz a prática baseada em evidências, mas tem muita coisa ruim sendo feita, vendida como fórmulas milagrosas, que só aumenta o risco para a saúde, o comprometimento da saúde das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E como a Ana alertou, a falta de acompanhamento médico. Então a gente tem falsificação das canetas, tem... clandestinas, né? Canetas clandestinas. Tem clandestinas. Tráfico de canetas. Tem
coisas que a gente não sabe o que é direito sendo injetado nas pessoas. Fórmulas que alguém disse que é alguma coisa e a gente não tem segurança nenhuma. Não, e tem fórmulas que chegam na casa do paciente e o paciente nem sabe o que ele tá tomando, não tem a descrição do que tá. Ou pega da prima, da tia, da vizinha. Não façam isso. Não é seguro. Ana, e quando a gente fala desses comportamentos alimentares prejudiciais, como que a gente lida com eles do ponto de vista psicoterapêutico mesmo, né? Então, um paciente que, poxa, toda vez que, não sei, vejo fulano, isso já me dá vontade de ir lá e comer. Vejo meu chefe. Toda vez que meu chefe toca em tal assunto, na planilha que eu não entreguei, ou alguma coisa que eu tô com dificuldade, meu escape naquela hora é realmente ir lá e comer um saco de sonho de valsa. Perfeito. O que eu vejo é justamente a entrada da psicoterapia nesse sentido, porque eu vejo que muitos pacientes usam da alimentação justamente para lidar com o mal-estar, mas que, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer esse mal-estar passar. Eu vejo que se tem uma falsa ideia de que a gente não pode sentir emoções negativas e que, na verdade, na terapia a gente precisa trabalhar a tolerância ao mal-estar do paciente, que mesmo sentindo mal-estar, muitas vezes a gente tem que se sentir mal, a gente tem que se sentir tolerância ao triste. Desconforto. Exatamente. E acho que é muito semelhante ao que a gente vive hoje e de uma forma, nossa, parece até filme de comédia com o celular, né? A gente não consegue esperar numa sala de espera sem o celular na mão, né? Então, imagina ser cobrado pelo chefe ou ter um feedback negativo na empresa ou mesmo passar por um problema familiar. Aí eu vou... Se o celular... o celular já não resolve, né? Esse tédio, o celular já não resolve. Essa emoção negativa, o celular já não resolve. Então, acho que também outro passo seria entender o que você está sentindo, né? Com certeza, é um lidar com as emoções, porque a comida pode entrar como uma forma de lidar positivamente, né, de ter esse carinho, esse conforto por algum momento, o celular talvez como uma distração, mas que é isso, resolve num curto prazo, médio e longo prazo, essa gera mais problemas. Muitas vezes sim. E qual a opção que você dá para o paciente ali naquele momento? O paciente chega e fala assim, olha, toda vez que eu tenho essa emoção, já me dá vontade de comer. Qual é a alternativa? Depende muito de cada caso. Palavra favorita da psicóloga, né? Com certeza. Mas eu vejo que a gente precisa justamente trabalhar esse manejo de impulso, assim. Tem pacientes que às vezes precisam se sentar no chão, como se fosse um desmoronar mesmo, para não concluir o impulso de comer, de fato. Alguns pacientes no trabalho que você trouxe de exemplo, de ir para o banheiro, de fazer essa retirada do ambiente, procurar uma distração, conversar com alguém, vai de cada um dos pacientes, mas muito a grosso modo a gente fala da distração de fato, tentar se engajar numa outra atividade para atrasar cada vez mais essa recompensa, não sucumbir ali ao impulso. Colocar comportamentos alternativos. Então, às vezes eu falo pro paciente, vai tomar um banho. Com certeza. Prorrogar, né? O banho é um problema quando a gente fala de transtorno alimentar, porque não necessariamente o paciente quer entrar em contato com o próprio corpo. Mas pode ser ouvir uma música, dar uma volta, ficar com o cachorro e assim em diante. Interessante essa questão do banho. Nunca tinha parado pra pensar que é um momento que você tem, que você vai ter que ser... Não dá pra tomar banho de roupa, né? Exato. Total contato com o corpo. E aí, se a pessoa tá ali pensando... Vamos lá, no processo de emagrecimento, só que o impulso dela é comer, ela vai perceber que ela não está no peso que ela gostaria e vai ter contato com a insatisfação corporal dela. Fica um contraindicativo para quem tem transtorno alimentar. Mas daí não toma banho? Toma banho. Mas tem muitos pacientes que tapam o espelho, que se banham no escuro. Sim. Então, como forma de lidar com esse mal-estar, o banho talvez agrave a situação e não ajude a se distrair, a melhorar. Mas aí, vamos lá. É uma fuga, né? Você tá deixando de lidar com aquele problema naquele momento. Com certeza, mas eu não vejo que toda fuga necessariamente é algo ruim. Tá. Tem momentos que a gente se esquiva e que é algo positivo. E depois a gente também. Volta e vê isso daí. Com certeza. Aí tem que voltar e ver. Né? Senão Na maioria dos casos temos. Trabalhar a insatisfação corporal. Exato, mas tem pacientes que conseguem manejar o impulso se retirando ali do ambiente, não necessariamente concretizando um episódio de compulsão, por exemplo. Então, acho que é bem interessante isso. Eu já ouvi descrição de algumas mulheres, por exemplo, que elas não olham no espelho, não se trocam na frente do marido, não têm relação sexual com a luz acesa, exatamente por essa dificuldade com o seu corpo. E muita gente sofre com isso e nem sabe que isso é um distúrbio que precisa ser tratado.
Então, acho que também é importante a gente reforçar que isso é um problema que precisa de ajuda, precisa de psicoterapia, precisa de acolhimento desse problema e da mudança, né? Tanto cognitiva quanto comportamental. E, por exemplo, se a gente pega uma paciente dessas, geralmente o que elas falam? Então vou para bariátrica que vai resolver meu problema. Sem tratar antes o que vocês falaram no início, que é sem lidar consigo mesmo primeiro. Quais são os passos para essa paciente? Eu vejo que entra justamente nessa busca por algo que resolva rápido o problema. Seja a cirurgia, seja a medicação, a pessoa vai fazer a cirurgia, mas e o pós-cirúrgico? Ela ainda assim precisa de uma mudança de hábito, seja naquilo que ela ingere, seja na relação com a autoestima dela. A mesma coisa no uso da medicação. Então, a gente sempre precisa pensar num acompanhamento pré-operatório ou durante o uso da medicação também e num pós para todo esse processo. Sustentando uma mudança de hábitos e assim diante. E outro caso que eu vejo é esses pacientes que eles têm um problema, um distúrbio alimentar, têm problemas com peso, estão obesos, e na mente deles, eles pensam, bom, eu vou continuar comendo errado, eu estou ganhando peso, mas em algum momento eu vou buscar uma fórmula mágica, uma cirurgia, por exemplo. E vai procrastinando essa busca por ajuda e vai ganhando cada vez mais peso, e aí fica cada vez mais difícil de fazer o retorno. Então, eu acho que também vale a pena dizer, primeiro, não tem fórmula mágica, mas segundo, o quanto antes fazer o diagnóstico e buscar por ajuda, melhor. Porque, obviamente, o resultado vai ser muito mais fácil de ser atingido do que, por exemplo, atuar numa obesidade classe 1 é muito mais fácil do que uma obesidade classe 3. O resultado vai ser mais fácil, mais rápido. Até porque a gente já viu aqui no podcast com a doutora Bruna Pereira, né? A tendência da pessoa é sempre, com obesidade, é sempre voltar para o maior peso da vida. Então, se ela lidar com obesidade grau 1, o maior peso da vida vai ser mais baixo. Isso. Se ela lidar com uma obesidade no grau 3, o maior peso da vida é muito mais alto. A tendência dela voltar para lá é sempre grande. Eu já vou voltar para a insatisfação corporal e o espelho, mas só finalizando a parte da alimentação, então a gente precisa trabalhar com essas pessoas o ressignificar da alimentação. Porque ela olha para o prato, ela calcula todas as calorias que tem naquele prato. Mas a parte difícil ela não pode deixar de se alimentar. Exatamente. A gente precisa pensar em trabalhar a fome, saciedade, o que é vontade de comer, que nível é essa vontade. Eu tô com uma vontadezinha porque eu tive ali a mínima exposição, eu tô acumulando essa vontade ao longo do tempo. Então, a gente justamente também acaba trabalhando algumas regras em relação à alimentação, porque um clássico assim, o que é um alimento não saudável? Bolo de chocolate, uma pizza, um hambúrguer. O que é um alimento saudável? Alface, um peito de frango. E aí a pessoa acredita que ela só pode comer esses alimentos considerados, na regra dela, na verdade, saudáveis. Mas quando, na verdade, a gente precisa pensar num equilíbrio. Então, dá para uma pessoa que não tem uma relação legal com a comida voltar a comer bolo de chocolate? Com toda certeza. Essa é a meta. A meta é voltar a comer o bolo sem culpa, talvez. Muitos até comem, mas exatamente. E se saciar com a quantidade ok ali. Perfeito. A técnica do Mindful Eating é usada nesses casos? Muito utilizada. É uma técnica que, de novo, depende para cada caso. Alguns pacientes relatam que pensar no alimento, todas essas experiências, de fato, que aproximam da alimentação, às vezes é bastante aversivo. Então, acaba sendo um teste daquilo que funciona para o paciente ou não. Geralmente, pacientes em compulsão alimentar tendem a lidar bem com essa estratégia. Pacientes com anorexia, não, porque envolve muito envolvimento ali com a comida. Mas eu pensei na compulsão alimentar justamente para identificar essa fome ou é vontade. Exatamente. Eu tô saciado, eu não estou. Então, estar presente no momento da alimentação para compulsão alimentar tende a ajudar algo bastante. Muito importante, com Agora, certeza. dá para fazer isso sem uva passa? Dá pra fazer, eu gosto de fazer com chocolate, na verdade. Olha só, bem melhor, gente. Bem melhor. E agora explica, qualquer uma das duas, expliquem o que é o Mindful Eating. Tem episódio falando exatamente sobre isso. Sobre mindfulness, e que a gente abordou isso com o Marcelo Dermaso.
Isso, mas explica A rapidamente. gente pode se complementando, na verdade. O Mindfulness, o Mindful Eating, na verdade, ele veio do Mindfulness e ele foi aplicado justamente nessa relação com a alimentação. Muito a grosso modo falando, a gente vai utilizar ali os 5 sentidos justamente para trabalhar essa relação com a comida. Desde o desembrulhar o papel, a fazer todo esse processo com calma, prestando atenção na comida, na respiração, quanto do colocar a comida na boca, sentir o gosto, e estar atento às emoções, aos pensamentos que geram a partir disso também. Muito bom. Eu acho que envolve também o tornar esse processo um pouco mais demorado e menos automático, que é a correria do dia a dia. Então, ao invés de você fazer uma refeição em 10 minutos, você vai fazer em 15, em 20, porque você vai estar de fato presente, entendendo. Como é que eu tô me sentindo antes de eu começar a me alimentar? Sem celular, sem televisão. Sem celular, sem televisão. Vou prestar atenção em todos os meus sentidos. E aí, nisso, às vezes, eu percebo novos sabores, novas texturas, novos aromas. É muito mais interessante, na verdade. É uma experiência interessante, nova, com alimentos que, às vezes, você comeu sua vida toda. Então, a ideia é justamente desligar o piloto automático, perceber as emoções, perceber a alimentação, para justamente tirar o impulso. Exatamente isso. Dificilmente a gente vai comer uma barra inteira de chocolate fazendo a estratégia do Mindful Eating na barra inteira. Até porque vai demorar muito, né? Exatamente. Vai demorar muito tempo. E aí a questão do demorar é importante porque esse tempo que leva o estímulo cerebral da saciedade. Por isso que comer devagar é uma regra importante para a reeducação alimentar. Então, quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente precisa falar do que comer, do como comer, do quando comer. Então, são várias estratégias para trabalhar na reeducação alimentar para promover a saúde. Aí eu vou voltar para a relação com o espelho, porque tem outro transtorno também que tem a ver com a insatisfação corporal, que é o transtorno dismórfico corporal. É um transtorno com nome não muito bonito, mas é um transtorno mas é autoexplicativo, né? Não é muito bonito, mas é autoexplicativo. Não tem a ver com o peso, mas tem a ver muitas vezes a um detalhe negativo. E eu coloco uma lente de aumento nesse detalhe, eu me considero defeituosa, eu me considero... A relação com o espelho, ela também fica complicada, mas é o oposto, muitas vezes, porque a pessoa ela faz a checagem daquela característica. Então, eu olho várias vezes no espelho para ver, peraí, deixa eu ver se nessa posição, como é que fica essa característica? Naquela posição, um exemplo que eu dou é... Mulheres geralmente têm problemas com o braço nas fotos. E geralmente... É impressionante quando tira uma foto em grupo, assim, a primeira coisa que as mulheres vão ver, principalmente nesse transtorno, é aquela característica que elas não gostam. E que elas acham que definem elas como um todo, que define a aparência dela e a beleza dela. Então, ela vai direto para aquela característica. Como é que tá isso? E geralmente é um detalhe que para as outras pessoas... Não faz a menor diferença. E que é muito comum na anorexia, inclusive. Né? Então, por mais que o transtorno dismórfico corporal não seja um transtorno alimentar, a maioria dos pacientes com transtorno alimentar tem ali maior ou menor grau de dismorfia. E aí, um passo a passo, aí para o tratamento do dismórfico corporal, é fazer a exposição ao espelho, logicamente aí em terapia e guiada. Vamos ressignificar também essa relação com o espelho. Mas e aí, as pessoas que evitam o espelho, como é que faz esse trabalho mesmo? Você falando, eu fico até pensando, como eu atendo totalmente online, não sei, você também? A gente fica ali na terapia online, muitos pacientes, eles ficam até com um mal-estar de se ver através da câmera, né? Alguns pacientes preferem até abrir outra aba, ou então se ver menor ali. Já tive paciente que pediu pra fazer... De câmera fechada. De câmera fechada, e aí... Então, é um processo difícil. A gente precisa pensar numa sensibilização sistemática mesmo. Do menos ao mais aversivo para a pessoa e experimentando toda essa recolocação de alguma forma, né? Voltar a se enxergar, voltar a se ver. Alguns pacientes preferem começar com cremes, às vezes, começando essa autopercepção com as mãos. Não necessariamente o espelho, com as roupas também acaba sendo um bom critério. É interessante que, pelo que você está falando, o pouco que você falou agora... Mas me lembra um pouco do Mindful Eating,
Mindful Eating. Eating. É uma coloração. Em que você vai percebendo o alimento. Então você vai percebendo o agressor, né? Aquilo que te traz o incômodo. O aversivo. De forma lenta, gradual, né? E com o corpo também bem parecido. Não é a mesma estratégia, né? Porque no corpo a gente acaba... Igual se a gente pensar numa pessoa que tem aversão à barata, por exemplo. O que é o menos aversivo para ela entrar em contato com essa barata? Às vezes é só olhar uma foto para depois ver a barata em si. O corpo é nesse mesmo sentido. É tamanha aversão que a gente precisa começar com a estratégia mais tranquila. Às vezes é só colocar uma roupa, uma regata. E depois a gente partir para essa questão do espelho. O Mindful Eating, ele vem muito mais no prestar atenção, a estar presente, reparar nas sensações, no cognitivo e assim em diante. Ficou claro? Sim. Sim? Eu acho que também importante destacar esse foco que a pessoa faz naquele detalhe que ela não gosta. Como você disse, muitas vezes os demais não estão enxergando, mas ela exagera o olhar para esse detalhe, uma lente de aumento. E aí sim é a questão do espelho, né? Que eu falei do espelho que deforma, né? Aí sim. E é interessante aí de novo como as mulheres elas têm essa dificuldade com a autoimagem, e eu acho que isso também é cultural, e como ela tem dificuldade com o autocuidado. Essa semana eu atendi uma paciente que ela disse que cuidou da mãe, fez a mãe demenciada, fez a unha, penteou o cabelo e tal, e a paciente mesma com a unha por fazer e o cabelo por fazer. E aí eu mostrando para ela que ela merecia esse cuidado, aliás, mais do que isso, que ela deveria fazer isso antes de cuidar da própria mãe nesse aspecto. Ela vai alimentar a mãe, ela vai fazer, mas de pintar a unha e tal, primeiro que ela fizesse com ela, porque isso ia mostrar que ela estando bem, ela pode cuidar melhor. Exatamente. Até porque tem uma romantização até do sacrifício, né? E a gente não consegue se sacrificar mal. Né? Então a gente não consegue dar o alimento ou mesmo dar um banho na mãe cadeirante, mal alimentado, mal nutrido ou mal hidratado. Vai passar mal, vai deixar essa mãe cadeirante cair no chão. Isso. Então, primeiro cuidar do cuidador, Isso. depois oferecer o cuidado, né? Isso mesmo. Sim. E é uma crença de merecimento mesmo, né? De merecimento, de desvalorização, então não só eu não mereço, mas eu não tenho valor o suficiente para eu fazer isso por mim. A minha mãe tem mais valor do que eu, então exato. Por isso eu faço por ela e não faço por mim. E aí, dentro até da gravidade do processo patológico, psicopatológico, todas as pessoas são mais importantes do que ela, tudo que está ao redor dela é mais importante do que ela. Então, merece mais atenção do que ela mesma. Merece mais atenção do que ela. Por isso a importância da gente dizer... Se colocar como prioridade, né? Isso aí. Agora, Ana, e esses pacientes com distúrbio alimentar, como é que eles chegam até você? Eles percebem, fazem um diagnóstico ou são encaminhados por outros profissionais? Como é que eles chegam até você? Os pacientes que me buscam para atendimento, eles são bem característicos, assim. Eles, na maioria das vezes, como eu tinha comentado, acreditam que tenham compulsão alimentar e a gente investigando ali. Tudo bem, não que seja uma relação saudável com a comida, na maioria das vezes é uma relação bastante disfuncional, mas que não necessariamente fecha um diagnóstico. Mas muitos num sentido assim, Ana, eu sei que eu tenho uma relação disfuncional com a comida, eu sou compulsiva ali com a comida e eu preciso parar com isso porque eu quero emagrecer. Então, muitas vezes eu acabo trabalhando tanto o emagrecimento em conjunto com o tratamento dessa relação com a comida. Agora, os pacientes que vêm encaminhados, aí são quadros muito mais patológicos e mais avançados, tanto de bulimia quanto de anorexia. Por que eu acho importante fazer essa distinção? A maioria dos pacientes com bulimia nervosa ou com anorexia nervosa só vão procurar ajuda quando o estado estiver muito mais crítico, justamente porque a magreza é muito mais aceita e elogiada. Então, enquanto estou ali perdendo peso, enquanto estou bem, tá tudo certo. E até, dificilmente, alguns médicos ou outras pessoas reparam nessa questão também. Só se torna um problema quando é muito mais grave. E aí, mudando um pouco a Marina falou do mercado de wellness, né? E acho que não é nem... Wellness é um mercado legal. Agora, o fitness talvez seja um mercado um pouco mais patológico, né? Porque o wellness é o mercado do bem-estar. Mas esse mercado que está em uma alta, agora a gente tem um campeão do Mr. Olímpia brasileiro, né?
que vai colocar uma lente de aumento gigante em cima disso. Você atende também problemas, por exemplo, pessoas com problema de vigorexia e com transtornos alimentares associados? Atendo, mas é algo muito delicado, porque eu sempre vou tomar o parte da saúde, e muitas vezes essas pessoas querem consertar algo, parar de ter uma relação disfuncional com o corpo ou com a comida, para justamente conquistar alguma coisa. Para performance. Exatamente. Ou estética. Então, exatamente, é justamente isso. Então, a pessoa vem até mim falando assim, Ana, eu preciso de ajuda com tal questão, mas porque eu preciso perder peso, porque eu preciso focar nessa questão da imagem. Um fisiculturista já me procura bastante nesse sentido, eu acabei não atendendo, mas porque justamente eu prezaria pela saúde, ele prezaria pela estética, e isso iria contra a minha forma de atuar também. E na verdade, a vigorexia, ela é um especificador do dismórfico corporal. Mas geralmente está acompanhado com transtorno alimentar, Sim. né? Porque eu não acredito que uma pessoa que... não tem uma relação saudável com a comida. Exato. Explica o que é a vigorexia. Vou passar essa bola para Maria. Os ratos de academia. As pessoas que... Lembra que é uma distorção de imagem. Então, elas se enxergam, às vezes, de fato, com aquela característica muito diferente do que o resto das pessoas enxergam. Então, aquela pessoa que vai, treina, ela tem um físico bom, entre aspas, ela já tem um resultado, ela já tem uma performance, ela já é forte, ela já é definida, mas ela enxerga que nunca é o suficiente. Nesse sentido parecido com a anorexia, de nunca ser o suficiente. E aí, geralmente, é aquela pessoa que vai, não que vai tanto prezar pela academia, mas que vai pro outro lado, com exagero de anabolizantes e até aqueles óleos. Tem os riscos. Ela injetam óleos, alguns tipos de óleos, para crescer determinadas regiões do corpo. Sim. Então, provavelmente uma pessoa que tem anorexia não vai entrar em critério de anorexia, porque ela quer um corpo pequeno, ela quer um corpo menor, o mais magro possível. A vigorexia entra mais o mais forte, né? O aparentar os músculos. Exatamente. A mesma coisa daí a ortorexia, que é essa preocupação em comer limpo, comer mais saudável possível. Quando a gente pensa em pacientes com anorexia, muitas vezes numa remissão de sintomas, a gente não vai pensar numa vida tão livre assim dessa relação com comida e corpo. Talvez entre numa vigorexia, talvez entre numa ortorexia, e isso por si só, para quem já sofreu de anorexia, é remissão de sintomas. Então é redução de danos. Exatamente. Então esse comer patológico até, né? Extremamente limpo. Então aquela pessoa que come de segunda a segunda arroz e frango, café da manhã, almoço e janta, arroz e frango. Uma comida sem tempero, muitas vezes sem gosto, Isso. né? Exatamente. Ortorexia. Essa eu não conhecia. Essa não. Ou até, a gente vai falar, às vezes, não todos, obviamente, alguns fisiculturistas, é uma quantidade de comida que é quase uma compulsão, pela quantidade. Não, que é complicado, né? Porque não chega a ser compulsão, porque ele geralmente não tem culpa. Pelo contrário, o desafio dela é comer tudo aquilo, né? O fisiculturismo, para mim, é uma incógnita quando a gente pensa em questão de fins diagnósticos, assim. Porque existe uma preocupação muito grande com o corpo, também muitas vezes uma relação de bate-pronto, a gente olharia disfuncional com a comida, mas ao mesmo tempo a pessoa faz isso por fins estéticos, mas ao mesmo tempo competitivos ali dentro de um esporte. Então sempre fica essa questão do que de fato seria disfuncional ou não para a pessoa. Acho que daí entra a questão da performance, né? Então é igual um corredor que corre lesionado. Putz, então você fala assim, você não deve correr porque você está lesionado, ele vai lá e corre. Ou assim, jogador como de futebol, a ultramaratona, correr uns 100 quilômetros, não deve ser muito saudável. Mas entra no atletismo. Não, um atleta, na verdade... Na performance, né? Entra em performance e aí a gente esquece a saúde. Quando a gente fala de esporte competitivo e os próprios fisiculturistas, né? Então, esporte competitivo, eles vão usar de recursos ergogênicos duvidosos. E bota duvidosos, né? Sim. Mas... Então, interessante. E na questão alimentar ainda, outro ponto que eu vejo como um fator complicador é a questão cultural e da própria indústria alimentícia. Então eu comparo muito a indústria alimentícia com a indústria do tabaco e da bebida. Então eles têm um poder econômico muito grande, influenciam a nossa cultura através da mídia e, obviamente, eles também têm os recursos deles de fazerem um alimento mais palatável, que tem dificuldade de
de dar o limite ali e acaba trazendo as consequências como a pandemia que nós temos de obesidade no Brasil e no mundo. No fim, a relação com a comida, ela precisa, teoricamente, idealmente, ter o foco na saúde. Então, olhar para a alimentação como uma forma de nutrir o seu corpo. Seu corpo precisa de energia para você se sentir disposto e bem. Então, a gente precisa nutrir esse corpo. Quando a gente fala de nutrição, a gente já vai pensar em um grupo de alimentos e não tanto em outros. Uma relação saudável, ela vai envolver um equilíbrio. Então, às vezes, eu vou comer esse grupo de alimentos que não é saudável. Eu tô lá no aniversário, eu vou comer um bolo e um brigadeiro. Eu tô pensando justamente isso. Tá tudo bem. O não saudável é não comer um bolo de chocolate no aniversário. Ou nem ir isso. no aniversário, né? Por conta disso. Por conta disso. Então, é ter esse equilíbrio. Então, e saber quando quebrar a dieta. Eu acho que quando a gente tá em um plano alimentar com um foco, saber que a gente tem escolhas. E que tá tudo bem, a gente não precisa se sentir culpado por essas escolhas. Então, eu tava, no final do ano passado, início desse ano, com o foco na alimentação por conta do casamento, né? Um dos maiores projetos até então. E eu, que não ligava muito pra alimentação, comecei a seguir lá o plano alimentar. Que eu não gosto de falar de dieta, porque não é dieta, é plano alimentar. E aí, justamente, tinha lá a redução de danos. Então, quer ir no japonês? Pode ir. Talvez ao invés de um rodízio, eu pego um combinado. Até porque eu não aguento comer muito menos. Mas eu não me privo também de estar nesses momentos. Ou eu vou escolher também uma refeição do final de semana para eu não me preocupar. E as outras eu tento, mas final de semana é mais difícil mesmo. Ao mesmo tempo e eu queria definição, né? Para quem quer emagrecer, se a pessoa começa a sair do plano alimentar na sexta-feira, na hora do almoço, e seguir até o domingo, isso vai ter uma consequência significativa no déficit calórico dela. Então, é difícil também essa questão, né, da gente falar das calorias e que, para quem está num processo de emagrecimento, isso é importante, sem causar uma relação que, em algum nível, eu acho que ela já não é saudável, mas acaba não sendo um transtorno, né? Mas acaba sendo um fator de risco, talvez, para o desenvolvimento de um transtorno. Eu vejo que muito processo de emagrecimento entra naquilo que é tudo ou nada. Ou eu sigo completamente um plano alimentar ou uma dieta à risca, ou então não é suficiente, e aí a pessoa chuta o balde, abandona, e acaba só voltando na segunda-feira, que é o mais clássico. Mas muitas vezes, e até te respondendo, Mari, a gente fala que a questão da anorexia, principalmente, começa com uma dieta. Então, a partir do momento que a pessoa fez algum tipo de restrição calórica que funcionou, e ela quer se manter nessa restrição calórica cada vez mais. Começa a restringir grupo de alimento, coisas em específico, períodos do dia e assim em diante. Então, envolve talvez essa sensação de, primeiro, eu não me sentir culpado por comer um bolo. Né? Flexibilizar o pensamento também. Eu vejo que, na verdade, esse é o principal, porque as pessoas acabam achando que são proibidas de comer alguns alimentos. E a gente não é proibido a nada, só precisa pensar no equilíbrio. Mas no momento, assim... Porque, às vezes, em alguns momentos, eles precisam de sacrifícios, né? Então, uma pessoa que está iniciando, está engajando no emagrecimento, está começando naquele processo. Por exemplo, abrir mão de alguns eventos sociais em detrimento disso, né? Pensando que ela não está pronta ainda para frequentar esse tipo de ambiente, não é uma estratégia? Eu acredito que não, porque a gente pensaria numa questão mais disfuncional do comportamento. Porque eu tô pensando no álcool. No álcool é uma estratégia possível, mais né? funcional, né? Mais funcional. Mas acho que entra justamente nessa questão com a comida. A gente não consegue parar de conviver com a comida, né? Então, deixar de frequentar um evento social acaba muitas vezes tornando ele ainda mais aversivo. O que eu sempre oriento meus pacientes existe essa pressa no perder peso, mas que a gente precisa pensar num processo saudável. E às vezes não é saudável você ficar 30 dias sem comer açúcar. Talvez seja muito mais fácil ir diminuindo esse açúcar aos poucos. Mesma coisa com uma ingesta de bebida alcoólica, não numa situação de alcoolismo, mas uma pessoa que bebe vinho sexta, sábado e domingo, consegue beber só no sábado? Então a gente ir trabalhando na redução de danos também. Mas também é muito de caso a caso, né? Tem Com gente certeza. que engaja assim no extremismo e ela... E tem gente que vai até bem a gente viu o Fernando Barba, né? O barbeiro que veio aqui no episódio também, ele é dos extremos.
ele engaja bem, engaja em fazer uma coisa de forma intensa e vai super bem dessa forma. Agora, tem pessoas que já vão pro outro lado, já vão de forma mais patológica, né? Eu acho que aí, como você mencionou, a busca pelo equilíbrio é a melhor estratégia mesmo. E o ponto que você destacou, que é o emagrecimento, ele é a longo prazo. Com toda certeza. A gente precisa ter paciência com esse processo. Não adianta só emagrecer ou ser emagrecido em alguns casos. A gente precisa sustentar isso a longo prazo. Então, daqui pro carnaval, 20 quilos no Natal, projeto verão. Projeto verão que começa mês que vem, então com calma, sem grandes extremismos. Perfeito. Mais alguma colocação? Eu acho que aí o ponto que é um ponto difícil para as mulheres, é o eu mereço o meu docinho. Num dia difícil ou num dia de TPM. Como é que eu lido com essa questão? E justamente por isso, eu até vi uma menina em umas redes sociais, não acho que a fala dela foi nem um pouco saudável, mas ela traz muito essa sensação de, eu mereço uma comida, entra um petisco, como se eu precisasse ser recompensada a todo momento, positivo ou negativamente. Primeiro que a gente precisa questionar essa necessidade realmente do merecimento, né? Por que todo momento que faz algo bom, algo ruim, precisa de um reconhecimento de alguma forma? Ou também de se recompensar de outras formas. Mesma coisa, assim, eu posso me recompensar indo na manicure, vendo um filme que eu gosto, ficando um tempo com o meu cachorro, com o meu filho, um jantar diferente, uma roupa nova. Tudo isso também pode entrar numa forma de recompensa que não só a comida, não só a alimentação. E acho que também tem até outras questões de explorar novos prazeres que não são tão intensos quanto uma comida hiper palatável, né? Então, voltar a sentir prazer com uma quantidade menor de alimento, um alimento mais específico, né? Com certeza. E aí a gente entra de novo na tolerância ao mal-estar. Eu preciso de um lanche completo do McDonald's para me sentir ali merecedora, satisfeita com alguma coisa recompensada? Não, pode ser só um lanche ou uma batata. A gente precisa pensar de novo um equilíbrio no meio do caminho. Tudo aquilo que é muito extremo se torna um problema, tanto para a falta quanto pelo excesso. Perfeito. E falando de insatisfação corporal, você falou de comprar uma roupa. Geralmente é um processo difícil. O comprar roupas. Prazeroso por um lado, mas para algumas mulheres muito aversivo também. Sim. Eu sempre fui bem magrinha. Eu sempre fui com IMC abaixo do normal. Mas pela minha estrutura corporal, pela genética do meu pai. E eu lembro que, principalmente lá na adolescência, isso era muito difícil para mim. Porque o menor tamanho não me servia. Então eu precisava comprar calça. Eu experimentava 12 calças e nenhuma servia, todas ficavam muito grandes. Era uma experiência difícil para mim. E para outras mulheres, por outros motivos, eu sei que também é uma experiência difícil. Como é que a gente trabalha essa experiência das compras? É difícil pensar em compras, porque eu até fiz uma experiência na Zara, peguei várias calças do mesmo tamanho e fui experimentando. Nenhuma delas, de fato, era do mesmo tamanho. Algumas ficavam muito largas, outras muito justas. Então, até hoje, nas próprias marcas, existe uma distorção da própria roupa. E aí tem a distorção do espelho do provador, a distorção do nosso próprio corpo. Se torna um processo, no mínimo, confuso. Não sei se necessariamente aversivo, mas é confuso. Então, vai justamente disso de entender que o nosso valor vai muito além de um número, seja ele de roupa ou na balança. Muitas vezes a gente precisa pensar também naquilo que é mais confortável. Algumas pacientes preferem fazer compra online justamente para ter menor exposição ali dentro de uma loja e assim em diante. Mas é todo um processo de readaptação também. Eu acho que também é entender que o problema não está no seu corpo, nesse sentido. O problema está nas marcas, que às vezes não tem todos os tamanhos. E ainda mais corpos brasileiros, a gente é um povo muito diverso. É difícil pensar em uma roupa que caiba a maioria da população. Envolve aceitar também a estrutura corporal. Acho que esse é um ponto que a gente não tocou, mas porque a gente fica nesse padrão em que todo mundo tem que ser igual, e não vai ser, porque cada um tem uma estrutura diferente. Então, o que é um peso para uma pessoa que tem a mesma altura e o mesmo peso, o formato dela de corpo vai ser de um jeito, e de outra pessoa com o mesmo peso e a mesma altura vai ser diferente. Com certeza. Então, envolve aceitar também essas características individuais. A gente cai, de fato, numa aceitação, entra numa aceitação corporal que acaba sendo um movimento também e contra aquela ideia de que, então você está aceitando a obesidade? Não, mas a gente precisa aceitar a realidade, o seu momento atual de vida, para mudar ou continuar em determinado comportamento. Exatamente. Muito bom. Mais alguma agora? Não? Tá ótimo. Ana, como que as pessoas conseguem te encontrar?
As pessoas conseguem me encontrar através do meu Instagram ou do meu TikTok, que é a mesma plataforma, é @psianadandreia. Lá tem o meu WhatsApp também, caso queiram entrar em contato. Perfeito. E você tem alguma consideração final? Eu tenho consideração, igual você falou, sem dietas extremas para esse final de ano. Acho que a gente consegue fazer tudo com muita saúde, com muito equilíbrio. E sempre buscar ajuda, principalmente se alguma dessas falas foi mais direcionada a você, afetada e assim em diante. Perfeito. Muito bom. Marina, como que as pessoas conseguem te encontrar? Estou no Instagram como Marina Costa Psi. E vocês nos encontram no Instagram e no TikTok, no Shorts do Entre Costas. Perfeito. Dr. Carlos? Eu estou no Instagram, no YouTube, Dr. Carlos Henrique Costa. E minha consideração final é agradecer a Ana pela presença aqui, da importância do autocuidado. Você que está nos assistindo aqui, ouvindo, você merece ser cuidado, ser cuidada. Então, que bom que você está nos acompanhando e você é uma companhia muito bem-vinda. A minha consideração final, na verdade, é que, contando para as pessoas, a Ana foi minha colega de turma na faculdade. Legal. Então, também tô muito feliz de Adorei o poder te convite. receber. Beleza. E, bem, as pessoas conseguem me encontrar como Dr. Henrique Trajano nas redes sociais. E hoje, Ana D'André esteve Entre Costas. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, muito bom.